mais um episódio do nosso podcast aqui na Expo MKT. Chegou o grande dia com mais um palestrante, Marcos Vinícius. Bem-vindo! Obrigado pelo convite, pessoal. Imagina, a gente está super animado. Gente, o tema que ele vai falar hoje para os nossos convidados... Volta. Okay. Só começar de novo. O tema que ele traz hoje, que ele vai palestrar, está super em alta. Inteligência artificial aplicada ao marketing, construção de marcas fortes em meio ao ruído. E a gente que está vivendo, né, nesse mundo cheio de ruído, com notificações de todos os lados, informação de todas as maneiras, que todo mundo pode ser consumidor e produtor de conteúdo, você traz aqui esse debate. E o que a gente pode esperar disso? Perfeito. Nunca foi tão fácil produzir conteúdo, mas ao mesmo tempo nunca foi tão difícil ser lembrado. A gente é impactado no orgânico, no tráfego pago e também no offline por dezenas, às vezes até centenas de marcas. Mas quais as marcas são lembradas no final do dia? Então a gente tem uma guerra por atenção. Então a gente entender o que é uma construção de uma marca forte é o que vai fazer as marcas conseguirem ter sucesso nesse momento com tanto ruído. E é inevitável o uso de inteligências artificiais pensando como é que eu posso otimizar ou dar uma liberdade criativa que seria quase, não diria impossível, mas muito cara e exigindo muito recurso de tempo, pessoas e dinheiro para executar peças mais criativas, vídeos que a gente também possa utilizar a inteligência artificial. E você já tem uma base de vídeos justamente porque trabalha com branding, trabalha com marcas e para trazer essa lembrança. Você vai trazer algum case relacionado para o pessoal aqui hoje? Perfeito. A gente acredita muito nessa construção que vai de ponta a ponta. Então, hoje na Agin Digital, que é a agência que eu sou sócio fundador, a gente tem diversos cases e de segmentos muito diferentes, mas hoje eu trouxe um case aqui que a gente trabalha no regional do McDonald's, que a gente desenvolveu uma campanha com Stranger Things, trazendo a adaptação a Brasília. Então a gente construiu o mundo invertido, utilizando das IAs, e a gente teve um êxito na campanha muito bacana. Então vou apresentar para todo mundo que está aqui hoje um pouquinho desse case. Ai, tô ansiosa para conhecer. E é legal você falar isso, porque você comentou, você é de Brasília, made in Brasília. Com muito orgulho. E a nossa proposta foi justamente essa, de mostrar como o nosso cenário de comunicação e marketing está se desenvolvendo aqui no nosso quadradinho. E a Agin tem grandes clientes, você falou do McDonald's. Como você vê hoje o mercado aqui no Centro-Oeste, em Brasília, o desenvolvimento dele? Fico muito feliz de ver o crescimento de novas agências e agências cada vez mais profissionais. Obviamente, a gente tem um setor muito grande para o setor público, mas também crescendo com projetos privados e também do terceiro setor. E hoje eu também quero trazer aqui para o pessoal um pouco do senso de responsabilidade de desenvolver uma região que também seja cada vez mais vista como profissional. A gente às vezes até faz muito meme na rede social de ninguém dá pitaco no médico, no engenheiro, e todo mundo dá pitaco no marketing. Sim. Mas o que está na nossa responsabilidade de tornar esse meio mais profissional? Enquanto freelancers, enquanto marketing interno das empresas, enquanto agências. Perfeito. Então hoje eu também trago uma ótica de precisamos nos profissionalizar, e acho incrível um evento como esse que conhecimento é base dessa profissionalização, e no dia a dia, o quão a gente pode profissionalizar para que o nosso ecossistema seja melhor e, obviamente, seja mais valorizado. Perfeito. E interessante você falar isso. Na entrevista anterior, conversei com o Renan. Perfeito. E um dos pontos foi justamente que para social media, para marketing, no momento que a gente está vivendo, várias pessoas que até que não são da área acabam ingressando e acabou que temos um debate muito maior, porque é uma profissionalização, um debate que precisa ocorrer para poder amadurecer e fomentar o nosso mercado, né? Perfeito. Isso é muito A barreira importante. de entrada, ela é mínima dentro da área do marketing, mas ao mesmo tempo o background do profissional faz muita diferença. Você aprender somente a ferramenta, seja de social media ou de tráfego, sem entender de fato o que é marketing, o que é comunicação, quais os conceitos. Ler, viajar, você precisa de know-how. A gente está fazendo coisas para pessoas. E se você não entender de comportamento humano, essa ferramenta dificilmente traz resultado. Então, apesar de ter uma barreira de entrada minúscula, eu acho que é até fácil se diferenciar nesse mercado, porque é muita gente, mas muita gente gerando pouco resultado. E parte do que eu acredito desses resultados você precisa de background. E background é construído com estudo,
seja o formal. Faculdade ainda é Sim. importante e vai ser cada vez mais, mas ao mesmo tempo você também buscar o conhecimento mais efêmero e que você precisa, porque tudo está mudando muito Repertório, rápido. né? Exato. E Com viagens, eu falo, viagens Ah, constroem repertório. com certeza, tudo que a gente consome acaba agregando na nossa Perfeito. entrega final, né? Eu sempre digo isso para os clientes. E você falou da base do estudo formal, também considero extremamente importante, até pelos debates que acontecem dentro das salas de aula. E qual é a sua formação? Como que você chegou no branding? Eu fiz desenho industrial na UNB e sempre fiz de tudo um pouco. Mas a minha formação foi mais enviesada para a parte de branding, então o meu TCC foi branding aplicado a franquias, então usei o caso da rede que eu era sócio, que inclusive a gente ganhou o prêmio de Branding Design pela BF Olha, RD em 2017, que foi oriundo do meu TCC, e depois a gente trouxe um viés um pouquinho mais comercial. Então eu nasci do branding e o marketing foi aprendendo na prática, que às uhum, vezes a gente vê marca como algo muito inatingível, ou o livro é, da marca, o branding book, mas na prática toda empresa precisa vender. E a gente tem um grande desafio de competitividade, de varejo. Então minha formação de marketing foi no dia a dia, mas a minha formação acadêmica veio em branding. que legal. E você tem um repertório como empresário, hoje na área de marketing, comunicação, branding, mas antes também foi o que te deu essa bagagem inicial para começar no marketing. Hoje, como um empreendedor na área do marketing, quais são os seus principais desafios que você identifica? Perfeito. São 16 anos aí nessa trajetória, e eu acho que parte do resultado da Agim é eu e o meu sócio e as outras pessoas envolvidas a gente entender cada vez mais de negócio. Então, a gente tem um pilar que é entender de pessoas, porque a gente está gerando e vendendo Perfeito. coisas para pessoas, mas ter um marketing, uma comunicação que entenda o que está por trás de cada um dos negócios, uma estratégia mais empresarial. E acho que isso é parte do sucesso que a gente tem construído. E ao mesmo tempo é o desafio, a gente trabalha com nichos diferentes, mas ao mesmo tempo essa diversidade faz com que a gente aprenda no nicho médico uma coisa para a área de educação, para o fast food e assim por diante. Então, entender de negócios é um grande diferencial para esses próximos passos. E para uma pessoa que pensa em fazer a transição de carreira ou começar a atuar mais especificamente com branding, qual é uma dica que você dá? Perfeito. Inclusive na Agin a gente tem alguns colaboradores que viveram transições de carreira, alguns vieram da engenharia e foram para o marketing. Acho que o conhecimento formal é muito importante e, ao mesmo tempo, buscar o repertório. E aí, quando eu digo buscar o repertório, é o que está por trás dessa marca? O que está por trás das marcas que vivem 10, 15, 30 anos? E as que morreram, por que elas morreram? Nem tudo está no controle do marketing. Há uma série de coisas geopolíticas, econômicas, Sim, mas na ótica do marketing, o que eu posso aprender com o que já foi construído? A gente tem um desafio perfeito. de construção de marca que agora elas duram muito menos tempo e elas precisam de reformulação ou refresh com uma frequência um pouco maior do que era. Então, estudar o que já foi feito, ao mesmo tempo treinar o seu algoritmo para receber conteúdos que façam sentido, que a gente passa mais tempo na rede social às vezes do que consumindo coisas sérias, então que a gente treine o nosso algoritmo para nos entregar bons conteúdos sobre isso. Perfeito. E hoje tem algum canal, algum portal que você indicaria, que você consome, fala aqui, eu consumo conteúdos que realmente trazem um repertório para quem quer trabalhar nessa área, que você pode compartilhar? Sou suspeito, mas hoje aqui no Line-Up tem dois produtores de conteúdos incríveis, tanto o Sim. Renan quanto o Felipe do Publicitários Criativos. Já eram dois que eu acompanhava há bastante tempo, que tudo que saiu já é pauta. Então, se aí a gente tá vendo o case novo da marca da Amazônia, que ficou lindíssimo, a gente precisa Ficou. entender o que tá por trás, como é que foi construído, os desdobramentos, as críticas, que nada, não existe uma internet que seja 100%, qual seria a melhor palavra? Não existe unanimidade na internet, então entender os prós e contras. Então, acho que é buscar os portais e os canais que de fato produzem conteúdo primeiro. Responsabilidade. Segundo, que tenha um viés técnico e não de fofoca. E terceiro, que tenha um compromisso ali de divulgar e apurar um pouquinho os fatos. Ah, perfeito. A gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. Te agradeço. E a gente está pedindo aqui para todos os convidados para compartilharem um livro que considera que vai agregar para o nosso público, para quem tem interesse em construir mais repertório para comunicação e marketing. Tem algum que te marcou?
Perfeito. Eu não seria um bom publicitário se agora eu não vendesse o meu peixe. Então, eu sou autor do livro Branding na Era Efêmera. Olha! Há um ano eu lancei o livro onde eu compilo tudo que eu acredito e vivo nesses, na época, os 15 anos de repertório. O livro está disponível físico e Kindle na Amazon. Então, Branding na Era Efêmera me marcou porque deu trabalho pra caramba escrever um livro. A gente já Então, espero que vocês possam conhecê-lo. Então já coloquem na lista de vocês, porque já está na minha, Branding na Na Era Era Efêmera. Efêmera. E muito obrigada. Eu que agradeço o Tô convite. animadíssima para poder ver sua palestra. Já, já. Que ele chegou, é uma das últimas do dia, gente, mas ele vai passar o dia inteiro aqui com a gente, Tem que ser. compartilhando e tendo muitas trocas com os outros palestrantes e com nós participantes também. Então, muito Perfeito. obrigada, viu, Marcos? Agradeço o convite. Valeu, pessoal. Até a próxima. Ficou bom, gente? A gente pode fazer as cenas fakes agora?